Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim contar pra vocês um sonho que eu vou realizar, que sempre foi o meu sonho, desde quando eu era bem mais nova, que é colocar prótese de silicone. Desde quando eu era bem novinha, gente, eu nunca tive muito seio, né? Essa área que nunca me desenvolveu muito. E aí eu sempre tinha um pouco de complexo, as roupas não ficavam muito boas. E aí depois de ter o meu filho também, além do peito, que ficou gigante durante a amamentação, no pós amamentação, né, que eu amamentei ele durante 1 ano e 5 meses. E aí o meu peito deu uma murchadinha, voltou a ser pequenininho. E além de ser pequeno, ficou murcho, né, ficou caidinho. E aí eu falei assim, gente, eu preciso. E depois que eu comecei a engrenar na academia, então, que querendo ou não, o seio é gordura, eu fui perdendo ainda mais gordura. E aí o meu corpo tava assim, bonito, só que sem peito praticamente nenhum. Vou ver se eu coloco fotinhas para vocês verem aqui como ficava o meu corpo antes da prótese. E aí, eu falei, não, eu preciso. E aí eu comecei a pesquisar médicos, né, com bons resultados, com boa procedência. E aí eu marquei uma consulta com o médico que eu vou fazer a minha cirurgia, que é o Dr. Samuel Bicalho, que é da cidade ao lado da minha. Então, assim, marquei a consulta para você ir lá é R$ 500, né? Daí você já vê que é um investimento. E aí marcamos a consulta, cheguei lá, conversei com ele viu, falou assim, olha, no seu caso, é só prótese, não precisa de fazer mastopexia, porque tá tudo direitinho, tá na altura certa, total, então seria colocar mesmo. E aí eu falei, ok, então, quanto que fica? E aí ele foi e colocou no papel lá pra mim, quanto que seria o trabalho dele, quanto que seria o do hospital, do anestesista, da prótese, né? E aí, gente, quando eu somei tudo, e ele colocou de tanto a tanto, a média, né? Eu falei assim, meu Deus, muito difícil, é muito caro, não consigo, será? E aí, eu falei, tá. Porque, gente, há muito tempo que eu sonho com isso. Só que a gente só consegue saber quanto seria se realmente a gente for lá e fazer a consulta, né? Pra ver se é possível ou não. E aí, desde o dia que eu fui, eu comecei a juntar dinheiro. Na verdade, eu comecei a juntar até antes, porque eu não sabia quanto que seria. Então, eu comecei a juntar um pouco antes. E aí, quando eu fiquei sabendo do valor, eu falei, pá, preciso juntar muito mais. E aí, eu comecei a juntar, continuei juntando, com um valor que desse para eu conseguir pagar à vista, né? E aí, enquanto eu ia juntando, eu ia fazendo o que precisava de ser feito. Nessa primeira consulta, ele passa todos os exames que você tem que fazer. Todos. Exame de sangue, exame de urina. Eu vou pegar lá para poder estar lendo para vocês tudo. Tem que fazer ultrassom da mama, passar pelo cardiologista. Vou pegar aqui a plaquinha, o pedido dele para poder estar mostrando para vocês. Tudo que ele pede para saber, né, se você tá apta para colocar o silicone. E aí, gente, os exames, eu não tenho plano de saúde, né? Então foi tudo no particular mesmo. E aí também vou falar pra vocês sobre o valor de exame, tá? Ó, ele pede tudo isso aqui, que aqui é no laboratório, hemograma mais plaquetas, glicemia, ureia e creatinina, NA, K, C, tape, T, PTTK, EAS, mais urocultura, proteína total de frações, colesterol total e frações, PCR, BHCG. Ó. E aí ele pediu também o ECG de risco cirúrgico. E pediu também a ultrassonografia das mamas. Tá? Ó, o que eu posso falar pra vocês de princípio ultrassonografia das mamas ficou no valor de R$ 200. Teodoro, espera que mamãe tá gravando. O risco cirúrgico, R$ 200. Teodoro.
E os exames todos esses exames aqui, no laboratório mais em conta aqui na minha cidade, eu paguei 190 à vista, tá? E aí, quando eu voltei, né, com os exames, a gente já marcou a data da cirurgia, tá? Então, quando eu voltei, ele falou que tava tudo ok, que já dava pra poder marcar. E aí eu queria fazer no mês de julho, né? Eu queria fazer no mês de julho, porque o mês de julho eu não queria esperar pra agosto. Porque eu me planejei assim, que se eu não fosse mudar de ponto da loja, né? Eu iria fazer no início do ano. Só que como eu apareceu a oportunidade de eu alugar esse outro ponto, eu falei assim, não, então esse dinheiro que eu talvez investiria na prótese, que eu ainda não sabia preço, né? Eu já tinha um dinheiro guardado. Eu vou investir nesse novo ponto, em trazer novas mercadorias, em investir mais, assim, em ter mais diversidade, ter mais... Como é que é o nome, gente? É tipo diversidade mesmo. Ter mais produtos, né? Porque antes na loja anterior eu não tinha bolsa, não tinha roupa fitness, não tinha perfumaria. Então, novos segmentos. Então, eu queria novos segmentos nesse ponto maior, né? Porque tinha mais espaço para ter mais coisas. Então, eu resolvi investir em produto primeiro. Eu falei assim, não, ok, então eu quero muito colocar, mas eu vou esperar um pouco mais para eu ter condições de ir para esse ponto maior. Nesse ponto maior eu faço dinheiro para poder colocar. E aí, se Deus quiser, eu consigo colocar no meio do ano. E aí foi assim que foi, gente. Eu pedi para marcar no mês de julho ainda se tinha vaga. Porque já estávamos no mês de julho, né? Quando eu fui retornar com os exames. E aí ele falou assim, olha, a secretária, né? Nós temos um dia aqui disponível para você, pra tá colocando tal dia dá pra você? Eu falei assim, sim. Aí eu falei assim, mas se surgir vaga anterior, se tiver alguma desistência, pode te adiantar? Eu falei, pode. E aí, eu fiquei no aguardo. Nesse dia que eu fui nesse retorno, eu já comprei os sutiãs. E aí, você vem 2 sutiãs, você pode escolher a cor, né? Eu comprei o sutiã M com eles mesmo. Aí eu peguei um bege e um preto. A faixa, que fica aqui assim, que é uma faixa preta. E aí vem com micropore e vem com uma garrafa térmica deles mesmo, com o nome dele e tudo mais. E aí, nesse dia eu já vim e nesse dia mesmo eu já fiz as fotos do antes, porque como eu não moro na cidade, para não ter que ir lá um dia antes para poder tirar foto e assinar contrato, eu já fiz isso nesse dia que eu fui para poder fazer o retorno, né, para mostrar os exames. Então a foto foi tirada, eu já peguei o sutiã, já peguei a faixa e os acessórios, né, que eu precisava e vim para casa e fiquei aguardando a data. E gente, sobre ansiedade, eu tava muito tranquila, porque assim, quem me permitiu realizar esse sonho foi Deus, né? Então diante disso, eu fico tranquila porque eu sei que Ele tá cuidando de tudo. E aí tinha gente me perguntando na véspera, né? Rafael, você tá ansiosa? Tá ansiosa? Eu falei assim, gente, eu tô tranquila. Tô tranquila. E aí, tanto que no dia da cirurgia mesmo, o anestesista me perguntou, e aí, você tá ansiosa? Você é ansiosa? Eu falei, não, tô de boa. E aí, foi assim mesmo. Então, gente, em relação a mls, né? Quando eu fui nesse retorno com ele, no primeiro dia a gente já olhou o ml. Só que eu falei assim, gente, será que não é muito, não? Será que não é muito? Não é muito? Porque quando a gente pesquisa, cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem um formato de corpo, né? E aí varia muito. Tem pessoas que é mais magrinha que eu e coloca esse tanto e fica... Tem pessoas que são mais gordinhas que eu e colocam esse tanto e fica mais discreto. Então depende muito do seu corpo e do que o seu corpo comporta. Como eu falei pra vocês, eu já tinha amamentado. Então já tava flácido, né? E tinha espaço, né? Então eu tava pensando assim, uns 250, 300. Eu não quero colocar demais, nem quero colocar pouquinho, né? Porque demais vai ficar muito desproporcional. Talvez eu estranhe muito. E eu não gosto muito de chamar atenção com o meu corpo. Eu gosto de ter um corpo legal, mas não gosto muito de chamar atenção com o meu corpo. Tanto que eu nunca fui de usar muito decote, essas coisas assim, até porque também não tinha muita coisa, né? Mas tem pessoas que até sem usa decote e é gosto. Eu mesmo tenho um vestido que eu amo. E eu vou usar ele depois, quando eu puder experimentar roupas diferentes sem. Eu vou mostrar pra vocês o antes e vou mostrar o depois com ele, pra vocês terem noção do quanto mudou. Mas aí, eu mesma, quando
eu não gosto muito de mostrar decote. Então, essa não seria a minha intenção. Não sei se depois que eu tiver podendo, se eu vou usar muito, entendeu? Mas isso aí é só ir se conhecendo mesmo, vendo o que a gente gosta, né, gente? Então, ele me sugeriu o tamanho de 350. Eu tenho 1,55 com 57, 58 de peso. Como vocês viram na foto aí, né? Eu sou bem proporcionalzinha, treino bonitinho, então eu tenho volumes de músculo. As minhas costas deram uma largada também, treinando costas. Então eu acredito que essa quantidade foi bem legal pra mim. E aí, esse foi as ml que nós colocamos, realmente 350 em cada seio. O valor que eu paguei dos exames, eu já falei pra vocês, né? O valor do anestesista, gente, foi o valor de R$ 1.500, tá? R$ 1.500. 1.500? 1.300? Ah, pronto. Eu vou confirmar. Mas foi 1.500 ou 1.300. O valor da mão de obra do médico, R$ 10.000. O valor da minha prótese de silicone, 2.900. O valor do hospital, 2.900, tá? Então, somando aí tudo, dá aproximadamente R$ 20.000, tá? Os remédios que eu tomei, que eu tô tendo que tomar, né, ficou por volta de 200 e pouquinho. E foi basicamente isso. O que eu comprei para poder facilitar o meu pós foram pijamas de botão, né? Comprei na Shopee mesmo, essas bermudinhas e blusinhas de botão, né? Tipo aquele pijama americano. Então, eu comprei um kitzinho com 3. Comprei um vestidinho de botão também para eu poder sair do hospital, tá? Então, basicamente, foi essa quantidade de ml que eu coloquei. Foi esse valor que foi investido. E no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês antes e depois das roupas, tá? Então, pra você que tem interesse em saber como ficou os 350 ml no meu corpo, como era o antes, como é o depois com a mesma roupa, acompanhe aqui que no próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Mas nesse vídeo eu quero falar pra vocês que é possível realizar, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Entrega na mão de Deus que Ele fará tudo, tudo, gente. Eu achava que era impossível, sabe? Mas Deus vai abrindo portas, portas e portas. E as coisas vão acontecendo, né? E é isso, né? Que vocês sintam ânimo, que vocês sintam que vocês podem sonhar, que vocês podem realizar diante do seu esforço e aproveitar as oportunidades que Deus coloca na sua frente. Não seja precipitada, igual se eu tivesse colocado antes de mudar de ponto, né? Porque mudar de ponto me abriu muitas oportunidades, me abriu muito mais clientes, né? Me fez ficar mais visível para novos clientes. Então, consequentemente, entrou mais dinheiro na loja para eu conseguir tanto aumentar os produtos na loja e também conseguir realizar os meus sonhos, tá? Então, vai fazendo as coisas de acordo, vai subindo as escadinhas degrau por degrau, para que você consiga chegar lá na frente top, tá? Chegar lá na frente com tudo em cima. Ó, eu já consigo levantar tranquilamente. E hoje é dia... Deixa eu ver se eu consigo. 29. A minha cirurgia foi no dia 24. E, gente, eu quero falar pra vocês em um outro vídeo como foi o pós. Mas só tenho a dizer que perfeito. E tem dicas, tá? Tem dicas pra vocês. Pra você que quer realizar esse sonho, vai colocar por baixo do músculo. Eu coloquei por baixo do músculo, que dizem que é o pior do mundo. Mas pra mim não foi. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!